Era 2000. Foi quando um detalhado levantamento da educação apresentou um quadro preocupante. Infraestrutura precária, má formação dos professores e estudantes, avançando nos anos escolares sem saber ler e escrever. Na época, 48% das crianças, cerca de 6.000 alunos entre 7 e 8 anos, atravessavam do 3º ao 5º ano analfabetos. Assim era o ensino público em Sobral, na região norte do estado. Há 25 anos, a educação aqui em Sobral era considerada um mundo em preto e branco, sombrio, absolutamente feio, sem nenhuma perspectiva. Mas foi preciso a política entender que era necessário atravessar, passar de um lado para o outro, simplesmente para buscar novas possibilidades, horizontes e, acima de tudo, aplicando uma metodologia que só tem um nome e com ela tudo foi entendido que é possível. Ela se chama trabalho. Trabalho que trouxe um marco com 4 prioridades. Investimentos em educação que superam 30% do orçamento do município. Gestão educacional com foco na erradicação do analfabetismo com prioridade para a leitura. Redução para 0 da evasão escolar e valorização dos professores. A atual governadora do estado, a professora Isolda Sela, foi uma pioneira desse processo de transformação. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação de Sobral entre os anos de 2001 a 2004. Ao longo das últimas 2 décadas, as estratégias tiraram o município da posição 1366 para liderar o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E com detalhe, há 7 anos consecutivos no 1º lugar. O último indicador mostra o município com uma nota quase 10, 9,1, acima da média nacional, que é 5,6. O resultado virou referência para a ONU e hoje, uma criança em Sobral não passa do 2º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Nós construímos no nosso país, infelizmente, uma cultura de que o filho do pobre, do trabalhador que está na periferia, ele não consegue aprender ou ele não é alfabetizado por uma questão socioeconômica. E isso não é verdade. Eu acho que um dos grandes legados de Sobral se tornar uma referência é porque isso foi desconstruído. A criança, quando ela está aos 6 anos de idade, numa escola pública municipal de Sobral, e ela aprende, ela se torna leitora, né, seja de palavras, de frase, ela adquire o domínio e a compreensão textual, isso acaba sendo a porta de abertura para ela ser protagonista também acadêmica e escolar em outras áreas. Uma criança que lê bem, ela vai ler bem um texto de história, de geografia, ela vai ler bem o entorno em que ela se insere na sociedade. Outro marco que caracteriza o antes e depois foi a equidade, que não é equivalente à igualdade. A equidade oportuniza estratégias específicas para assegurar os direitos de cada um. São oferecidas a elas, através das escolas, o mesmo ensino, com a mesma qualidade, com os mesmos instrumentos de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação. Da mesma forma, a formação continuada dos professores é uma política única e universal. A rotina do trabalho de sala de aula, o dia a dia com os alunos, o fazer pedagógico dentro de sala de aula, ele é preparado, ele é qualificado para aquilo. E aí você tem, por último, uma política, uma plataforma de valorização dos profissionais do magistério. Então, o salário regularmente em dia, concursos públicos periódicos, pagamento acima do piso nacional, o pagamento de gratificações e bonificações que vão diretamente no contra-cheque dos professores como incentivo salarial, além do seu salário, né, como extra, para o aprendizado dos alunos, que é acompanhado e monitorado na avaliação. Então, há um empenho, um envolvimento de todos esses sujeitos que participam do entorno da escola. Mas para que tudo isso possa dar certo, é preciso eliminar as indicações políticas. O atual prefeito entende que o sucesso da educação em Sobral só é uma realidade porque o ensino está livre dos interesses dos políticos. Aqui não há precedentes. Para ninguém, há 20 anos. Há 20 anos que os diretores escolares, principalmente, é o principal cargo da escola,
são escolhidos através de seleção pública. Se você não garante os melhores para estar dando aula, tomando conta da escola, fazendo a coordenação pedagógica, você está dando um tiro no futuro dessas crianças. Amanhã, vamos trazer professores e ex-alunos que nos contarão como esse processo transformou Sobral. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa 17ª aula do curso de formação em metodologias, inovações e práticas para o ensino e aprendizagem. Esse curso é gratuito, 100% online e é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará por meio da Pró-Reitoria de Extensão, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional e da Secretaria Municipal da Educação de Sobral. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas, e ocorre de forma gratuita, 100% online, e é aberto a todo o público interessado. As aulas acontecem sempre às sextas e sábados, das 14 às 17 horas, ao vivo aqui, neste canal do YouTube do Laboratório Digital Educacional, o LDE, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, tenho cabelos e barba grisalhos, estou usando uma camisa na cor cinza, e aqui atrás tem uma parede de fundo neutro. Todas as aulas do curso estarão disponíveis neste canal, na playlist do curso de formação em metodologias e inovações práticas para o ensino e aprendizagem. Na descrição do vídeo, você encontrará vários links importantes, como a frequência, para você confirmar sua presença, nesta aula especificamente, o link da inscrição da live, para você receber o certificado específico da aula, e também o material da aula, o acesso às atividades do curso, além dos nossos canais de comunicação. Para você encontrar a descrição do vídeo, siga agora o nosso passo a passo. Se você estiver vendo a live pelo computador, notebook, é só clicar onde tem ali, mostrar mais. Se estiver acompanhando a nossa live pelo celular, você coloca ele no modo vertical, ou seja, em pé, para sair da tela cheia. Vai ter que fechar o chat, tá bom? Clicando ali no X, do lado direito, vai aparecer uma seta no formato da letra V. Você vai clicar para mostrar a descrição do vídeo. Aproveito também para pedir que você curta o nosso vídeo, dá um joinha, para que o algoritmo do YouTube indique o nosso vídeo para mais e mais educadores. Se inscreva também no nosso canal, onde tem escrito inscrever-se, ali em vermelho, logo aqui embaixo, tá bom? Aciona também o sininho para que você seja avisado das nossas próximas aulas, eventos em primeira mão, tá bom? Quero mandar um abraço especial para todos os nossos internautas educadores que estão conosco agora. Vai entrando agora na live, vai colocando de onde você fala, o teu estado, a tua cidade, para a gente ir dando um joinha aí para todos os nossos internautas, que agora já são quase 200 internautas chegando conosco nesta sexta-feira maravilhosa. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, o secretário de Educação de Sobral, professor Herbert Lima, tem alguns avisos importantes para nos passar. Professor Herbert Lima, vem conosco, é com você, então, com os avisos iniciais. Esse curso que terá início hoje, ele vai acontecer durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Serão 4 meses de muita aula,
no formato de lives, do compartilhamento de experiências. Nós teremos 4 atividades avaliativas e iremos iniciar a comunicação por meio de novos grupos de Telegram e de WhatsApp, através de mensagens e interações. E essa é uma novidade importante, que a nossa equipe vai estar desenvolvendo com vocês através das nossas redes sociais e muitas outras novidades, especialistas, professores, que nós iremos convidar a partir das próximas semanas de aula. Além disso, é importante destacar que esse curso ele é 100% gratuito, assim como online. É uma iniciativa que continua envolvendo instituições importantes como a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, assim como a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, docentes, professores e colaboradores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional do município de Sobral e técnicos, coordenadores, gerentes, professores e técnicos da Secretaria de Educação também no município de Sobral. Os temas abordados aqui serão os mais diversos, voltados para professores da educação básica, do ensino superior, pesquisadores, gestores, acadêmicos na área de educação, pedagogia ou licenciatura. Os temas esses que podem ser, com tranquilidade, acompanhados por profissionais do ensino público, da área privada e de todo e qualquer interessado. Para cada aula, para cada palestra, nós iremos emitir um certificado específico de 3 horas aulas. Mas também, para além do certificado específico, vocês podem se inscrever para o curso completo de 4 meses e de 180 horas. É importante que vocês lembrem que você deve se inscrever para cada aula, assinar a lista de frequência que fica aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube, um pequeno formulário online, participar também no chat. Nesse momento nós temos quase 900 educadores lançando perguntas, dúvidas, informando o nome da sua cidade, do seu município, convocando e convidando professores, colegas, compartilhando e divulgando essa iniciativa. Outro aviso importante também é que as aulas ficam gravadas para quem não puder participar ao vivo, online, porque está nesse momento desenvolvendo uma outra atividade, você pode assistir a aula novamente e mesmo não podendo escrever e interagir no chat, você pode usar os comentários aqui desse vídeo no YouTube, que vão continuar abertos, assim como também com acesso completo ao próprio vídeo. Eu quero aproveitar nesse momento para dar algumas dicas, alguns informes para quem está em casa, através do YouTube, acompanhando essa aula e ou faz o curso pela primeira vez, ou não se recorda de algumas orientações importantes que nós já também apresentamos em aulas anteriores. Eu quero pedir, então, à equipe técnica responsável por essa transmissão para me ajudar. Eu vou compartilhar uma aba do meu navegador de internet e eu peço para que essa aba seja projetada aqui na tela ao lado. Bom, essa página que está aparecendo aí para vocês é a nossa página no YouTube, onde nós estamos nesse momento aqui ao vivo. Peço à equipe técnica para colocar a página inteira projetada agora na tela. E aqui são algumas dicas rápidas. O primeiro, vocês estão vendo aqui a transmissão da nossa live acontecendo no YouTube. Aqui do lado esquerdo é o vídeo da transmissão e do lado direito, onde eu vou passar o mouse nesse momento e marcar, é a participação de todos vocês que estão no chat. Então, a Nara Andréia, o Jasson, a Maria Sueli, a Nara Pimentel, Rosilda Brito, Aguinaldo Alves, a Maria Araújo, todos os professores e educadores, nós somos quase 900 pessoas nesse momento aqui no chat. Descendo um pouco mais a página, como vocês vão ver aí na tela, nós temos o nome do canal e é muito importante que todo mundo clique aqui, onde eu estou passando o mouse nesse momento. Nós temos 921 curtidas desse vídeo, esse sinalzinho aqui de OK, de gostei, é importante que todo mundo clique, marcando que está gostando, aprovando a nossa aula de hoje, assim como também as próximas lives. Então, está aqui o ícone
gostei, vocês podem clicar onde eu estou passando nesse momento. Já saltamos de 921 para 947, 956, quase 1.000 curtidas. Muito obrigado pela presença, pela interação de vocês. 964, a gente está aumentando agora cada vez mais a participação de todos. 971, também subindo agora. 982, vamos chegar a 1.000 curtidas certamente daqui a pouquinho. Além disso, também é importante que você venha aqui, onde eu estou passando o mouse nesse momento, que é esse sininho. Nesse sininho você deve clicar se inscrever no canal, você deve se inscrever no nosso canal, e clicando no sininho, você deve escolher a opção todas. Clique no sininho e marque a opção todas para que você possa se inscrever no canal, onde eu estou passando o mouse nesse momento, e também receber as notificações de todas as lives. Se a gente voltar aqui, já passamos de 1.000 curtidas. Obrigado a todos que clicaram no curtir esse vídeo. Muito bacana a interação de vocês. Logo aqui abaixo nós temos o título do nosso canal, o número de inscritos e aqui uma breve descrição dessa aula de hoje. O que é que eu gostaria de pedir a todos vocês que estão em casa nesse momento? Que clicassem aqui em mostrar mais. Quando você clica em mostrar mais, vai aparecer o nome e o contato do mediador, juntamente com os dados e as informações da palestra e do palestrante de cada aula, os livros e os slides dos nossos palestrantes, a lista de frequência para essa aula e a inscrição para que você possa receber um certificado extra. Para emitir o certificado dessa palestra e de palestras e cursos anteriores, nós temos aqui um passo a passo de orientação para vocês e você pode também se inscrever no nosso curso de 180 horas, que é 100% online e gratuito. Então, esse novo curso que está iniciando agora, as inscrições já estão abertas. E, por último, você pode instalar no seu celular o aplicativo de WhatsApp e de Telegram e participar dos nossos grupos e dos nossos canais de Telegram e de WhatsApp. Lembrando que todos esses canais são para comunicação exclusiva dos nossos cursos e das nossas atividades. Para saber mais informações desse curso, desta live e de cursos anteriores, vocês podem acessar esse site, que tem informação geral de todos os cursos que já aconteceram, e também se inscrever para o novo curso que está em andamento. Para encerrar, aqui você encontra os links do nosso blog, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do canal do YouTube, que vocês estão agora nesse momento, e os nossos álbuns de fotos, que a gente disponibiliza imagens de todas as aulas e das atividades que estão ocorrendo nesse curso. Então, aproveitem, aqui na descrição desse vídeo, vocês podem encontrar as atividades, acessar as nossas redes sociais, emitir certificado, se inscrever para o curso, se inscrever para as aulas e também assinalar a sua lista de frequência e a sua presença. Muito bem, professor Herbert Lima, muito obrigado pelas informações super importantes, eu agradeço e quero agradecer a você que está aí conosco neste momento. Muito obrigado, vai colocando no chat de onde você está falando, qual a cidade, qual o estado, vamos dar uma movimentada nesse chat, porque agora nós vamos dar início à nossa aula de hoje, e a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial, é a minha querida amiga Eric Zednick, da Universidade Estadual do Piauí. Queria chamá-la aqui à tela do meu lado, para mim é um motivo de grande honra, de grande alegria. Eric, beijo grande, seu boa tarde para esse público maravilhoso que só cresce. Essa plateia virtual, Eric, vai dar uma subida hoje com a tua fala. Boa tarde, professora Eric. Boa tarde, meu amigo Amaury, boa tarde, meu amigo Herbert, boa tarde a todos os cursistas, assim, aquele boa tarde bem carinhoso mesmo, aquele bem cearense, né, que é aquele abraço mais arretado, como a gente costuma falar. Então, eu queria primeiramente me apresentar. Eu sou a professora Eric Zednick, como a Amaury já apresentou. Atualmente, eu sou professora da Universidade Estadual do Piauí, do curso de Pedagogia, também estou na coordenação do curso, e eu estou de óculos, eu tenho pele clara, cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e
usando um colar, um adereço aqui da cor castanha. Então, eu queria dizer que é uma grande honra, uma grande alegria sempre estar colaborando com a Prefeitura de Sobral, especialmente a Secretaria da Educação, na pessoa do professor Herbert Lima, que é um grande entusiasta da educação, é um grande lutador, uma pessoa que tem uma visão muito ampla e que eu tive o prazer de trabalhar com ele em alguns projetos educacionais dentro da UFC e em outros momentos. Então, eu espero que a nossa tarde seja bastante produtiva e que, embora a temática de hoje não seja assim uma temática que a gente possa dizer, que grande novidade, mas é sempre bom a gente trazer para o debate, né, trazer novas contribuições e a gente poder dar um novo olhar para temáticas que às vezes já estão ali no nosso dia a dia, mas que a gente perde um pouco aquele foco. Então, vamos trabalhar hoje com os gêneros digitais, então será uma alegria e tenho certeza que será uma tarde muito, muito proveitosa. Um abraço a todos. Vamos lá, então. Eu quero, antes de passar a palavra para a professora Érica, ela vai falar sobre o tema Gêneros Textuais, Práticas Inovadoras de Letramento em Sala de Aula, mas eu quero apresentar as credenciais da professora Érica Zednick. Ela é pedagoga pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, doutora em Informática da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra em Computação aplicada na área de Informática Educativa pela UES e especializações nas seguintes áreas: Mídias na Educação, Universidade Federal do Ceará, Gestão Escolar, Universidade Estadual de Santa Catarina, Gestão e Avaliação da Educação Pública, Universidade Federal de Juiz de Fora, e Administração Escolar, Salgado de Oliveira. Participou também do estágio sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente é professora adjunta e coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí. Autora do livro Taxonomia das Tecnologias Digitais na Educação, Aporte à Cultura Digital em Sala de Aula. Professora Érica Zednick, a gente costuma dizer assim, agora o palco virtual é todo seu. Eu vou lá para essa plateia gigante que só cresce, para também interagir e assistir a sua belíssima apresentação. É com você, professora. Obrigada, Mauri. A bola está comigo, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho o nosso percurso durante a nossa tarde. A gente vai fazer o seguinte caminho. A gente primeiro vai abordar essa temática de uma forma sucinta, né? Dos gêneros textuais, o que são gêneros textuais digitais, o que é que a nossa BNCC fala sobre isso, e também trazer um momento de atividade prática, né? Que eu acho que é muito bacana também quando a gente tem essa possibilidade de vivenciar, tá certo? De conhecer alguma ferramenta, mesmo que não seja uma ferramenta nova, mas a gente tem aquela visão de uma ferramenta que pode ser aplicada em uma determinada atividade com os nossos alunos. Por quê? Porque eu imaginei que o nosso público aqui, né, em sua maioria, são docentes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, da educação infantil. Então, eu pensei em algo que fosse realmente prático, que a gente pudesse utilizar na nossa prática educativa, tá certo? Então, a gente poderia iniciar a nossa fala, né, se questionando realmente o que é um gênero textual, né? Na realidade, gente, o gênero textual, ele é um conceito, né? Então, esse conceito, ele busca o quê? Compreender e também explicar essa materialização dos inúmeros textos que nós utilizamos na nossa vida diária. Olha que são realmente diversos, né? Se a gente prestar bem atenção, é incontável o número de textos que a gente utiliza. E lembrando, gente, também que texto é tudo, né? Toda forma que a gente de se comunicar é texto, tá certo? Então, às vezes a gente pensa que texto é só aquilo que está ali escrito no papel. Não. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um texto, só que é um texto verbal, né? Então, essa é uma confusão realmente muito comum, né? As pessoas pensam que texto é apenas aquilo que a gente escreve, mas texto é também o que a gente fala. Então, eu posso ter um texto verbal, eu posso ter um texto escrito,
eu posso ter um texto oral, um vídeo. Então, desde simples mensagens telefônicas, por exemplo, um post que a gente coloca ali na nossa rede social, uma entrevista de emprego que a gente faz, um artigo científico. Aqui eu sei que nós temos aqui nesse público vários acadêmicos, pessoas que estão aí fazendo mestrado, especializações, que toda hora tem que estar aí publicando um artigo, uma resenha, né? Uma dissertação, enfim. Então, isso também é um texto, tá certo? Então, texto, tudo aquilo que a gente utiliza para se comunicar, né? Que passa uma mensagem. Por exemplo, a arquitetura de um prédio, ela passa uma mensagem para a gente, né? Então, isso é um texto. Uma estátua, uma escultura, uma pintura, um quadro, uma receita, tudo isso são textos. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder compreender o que é texto, né? O que é gênero textual, é separar, né, gênero textual da tipologia textual, tá certo? Então, por exemplo, os gêneros e os tipos textuais, eles estão relacionados, tá certo? Os gêneros, eles se utilizam dos tipos dentro da sua estrutura. E o mesmo gênero, ele pode pertencer a mais de uma tipologia, tá certo? Então, elementos, por exemplo, que caracterizam os gêneros, como, por exemplo, o interlocutor, né, o contexto, a função social, a linguagem, tudo isso aí a gente vai perceber, né, na hora de diferenciar o gênero textual da tipologia textual. Então, por exemplo, tipologia textual. Nós vamos ter aqui 5 exemplos de tipologias. Nós vamos ter, por exemplo, as narrativas, né, que o nome é bem claro, né, quando a gente realiza uma narração. Ou seja, contar uma história, né, incluindo nessa história aí o tempo, o espaço, os personagens que estão envolvidos, os cenários, enfim. Então, como é que a gente poderia exemplificar, né, textos narrativos? Por exemplo, crônicas, contos, romances, fábulas, novelas. Esses são tipos de textos narrativos. Claro, como eu já disse para vocês, o mesmo gênero ele pode pertencer a mais de uma tipologia, que são exemplos, tá? Então, dentro de uma tipologia descritiva, né? Então, a gente tem aqui a descrição como uma característica base. Então, a gente poderia aqui descrever uma pessoa, descrever um objeto, um local, um acontecimento. Então, principais exemplos de textos descritivos, professora Érica, a gente poderia citar os manuais de instruções, os retratos falados, os diários, as notícias, as biografias. Então, aqui são exemplos de textos descritivos. Uma tipologia dissertativa, que todo mundo que está aí na vida acadêmica, com certeza já vivenciou isso, né? A gente geralmente tem que dissertar. O que seria essa dissertação? Defender uma ideia, né? Expor uma opinião através de argumentações. Então, os principais exemplos de textos dissertativos que a gente poderia dar seriam os artigos, as monografias, resenhas, ensaios, editoriais. Então, quem está aí fazendo seu mestrado fica de cabelo em pé, né? Sempre que tem que entregar um artigo, ou mesmo ter que defender ali a sua dissertação, ou quem está fazendo doutorado aí na sua tese. Então, esses são exemplos de textos que a gente coloca dentro dessa tipologia dissertativa. Tipologia expositiva, o nome já está dizendo para a gente, né? Exposição. Então, você vai ter que aqui fazer o quê? Apresentar um conceito, uma ideia, né? Informar sobre algo. Então, nós poderíamos citar como exemplo o que nós estamos fazendo agora, né? Então, a palestra é um exemplo de exposição. Uma entrevista, um seminário, uma verbete de dicionário, uma verbete de uma enciclopédia, por exemplo, são todos exemplos de tipologia expositiva. E nós vamos ter aqui um exemplo de tipologia injutiva, né? Então, o que seria essa injutiva? É justamente aquela que vai ensinar ou
instruir sobre alguma coisa, sobre algum objeto, né? Que vai levar você a uma ação, tá? Então, a gente poderia citar como exemplo de textos instrutivos as propagandas, os manuais de instruções, os tutoriais, as bulas de remédios, né, as receitas de culinárias. Então, são todos exemplos aí de textos instrutivos. Então, compreendendo isso, a gente percebe que dentro desses gêneros, né, textuais, com o surgimento da internet, a evolução da tecnologia, a gente vai ter aí o nascimento de uma nova categoria, que são os gêneros textuais digitais. Então, a gente tinha, por exemplo, até meados de 2000, uma internet que a gente chamava de internet web 1.0. O que é isso, né? É aquela internet onde a gente era mais consumidor de informação. Então, a gente produzia e interagia muito pouco, né? A gente produzia muito pouco conteúdo. A partir de 2000, surge o que a gente chama de Web 2.0. Aí, veja só, com a Web 2.0, as pessoas puderam interagir umas com as outras. Surgiram as redes sociais, por exemplo, os grupos de interesse, né? As pessoas passaram a se comunicar mais de acordo com as suas temáticas de interesse. Então, isso favoreceu que a gente tivesse aí um campo fértil, né, para o surgimento de novos gêneros textuais, tá certo? E aí surge esse termo, gênero textual digital. Então, como é que a gente poderia caracterizar esse gênero, né? Então, eles seriam enunciados que estão aí publicados no nosso cyberespaço. Eles possuem, logicamente, características, uma estrutura que é mais específica, né? Porque ela vai possibilitar essa comunicação que a gente chama de comunicação síncrona, que é uma comunicação que é em tempo real, como essa que nós estamos agora, e uma comunicação assíncrona, né? Que é aquela comunicação que tem um descompasso de tempo entre a produção, o envio e recepção do enunciado. Então, podendo aí apresentar também uma característica importante desse gênero, é o hibridismo, né, entre traços característicos de fala e da escrita. Então, essa é uma forte característica do gênero digital. E aí, o que é bacana é que a gente percebe que dentro desse processo de cultura digital que a gente tem vivenciado, né, então, a gente percebe essa convergência das mídias, a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia, e lógico que isso vem mudando o comportamento das pessoas, a forma das pessoas se comunicarem, a forma das pessoas interagirem. Então, novos gêneros vão surgindo e vão também se redimensionando, vão se transformando, né? Então, vão surgindo aí também novos suportes de comunicação. Então, a gente percebe o quê? Que esse cyberespaço e também esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles se apresentam como novos domínios para essas relações sociais também, né, entre sujeitos. Então, bem como as novas estratégias comunicativas usadas nesses gêneros digitais. Então, o gênero textual digital, ele também se caracteriza porque ele faz parte desse universo dos nossos jovens. Eles já se comunicam utilizando isso, né? Então, é difícil você ver um jovem que não tenha aí um Instagram, onde ele coloque um post no Instagram, onde ele não faça um vídeo no YouTube ou no TikTok, né? Que agora é o da moda, é o TikTok. Então, esse tipo de linguagem, ele já faz parte do universo do nosso jovem. E aí, o nosso desafio qual é? É aproveitar essa, vamos dizer assim, essa atratividade que esses gêneros possuem, né? Eles possuem uma atratividade muito grande, porque eles já utilizam, eles gostam de utilizar, mas a gente aproveitar isso dentro do contexto educacional, de uma forma pedagógica, de uma forma didática, para que a gente potencialize a aprendizagem do aluno. Porque, veja bem, a gente fala muito em aprendizagem ativa, não é verdade? A gente está sempre falando em aprendizagem ativa, metodologias ativas, metodologias inovativas. Bem, mas
que é essa aprendizagem ativa? É fazer com que o meu aluno seja protagonista, com que ele experiencie, com que ele produza, com que ele aprenda fazendo. Então, você colocar atividades para ele de produção de gêneros textuais digitais é algo que ele vai gostar de fazer e que ele vai aprender, né, de uma forma agradável. Ele vai aprender brincando, que é uma característica dos nossos jovens, né? Eles aprendem brincando, é essa geração que está ali, sempre no controle remoto, no joystick, enfim. Então, ele é uma geração que está aí, vamos dizer assim, muito interligada a esse mundo dos jogos também. Então, a gente precisa aproveitar esse perfil dessa juventude, aproveitar essa questão da aprendizagem ativa, porque não sei se vocês recordam, se já viram isso, mas tem, por exemplo, a pirâmide de William Glasser, né, que ela vai colocar justamente isso, que atividades onde você coloca o aluno para criar, para fazer algo, para debater, né, para escrever. Então, essas atividades, elas são consideradas atividades ativas, ou seja, que o aluno ele tem que estar ali realizando algo. Então, ele está em ação. Então, ele é um sujeito ativo dentro desse processo. Então, essas atividades, elas deixam um resultado mais significativo. Algumas pesquisas dizem que é aproximadamente acima de 70%, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente pode aproveitar esse potencial para a questão do letramento, que é também o nosso desafio. Embora Sobral hoje, por exemplo, seja uma cidade que está aí no topo em relação a isso, mas a gente sabe que essa questão da alfabetização, ela não é só nas séries iniciais, ela vai durante toda a nossa trajetória escolar. A gente tá em permanente formação quando a gente fala de letramento, né? Então, vai muito além de você saber simplesmente ler, escrever, decodificar o código linguístico. Então, exercitar essa parte criativa dos nossos alunos e de uma maneira agradável para eles é o nosso desafio. E a BNCC, de uma forma muito inteligente, já previu isso, né? Em 2018, ela já contempla isso. Então, ela deixa bem claro aqui, nossa BNCC, onde ela coloca aqui, ó, novas formas de comunicação que surgiram em decorrência de avanços tecnológicos, né? Então, ela deixa bem claro que são formas que estão aí como uma consequência desse avanço tecnológico, destacando competências, habilidades e saberes a serem desenvolvidos pelos estudantes da educação básica. Então, gente, a BNCC, ela trata a tecnologia, né, nesse texto aí, e também ela tem uma competência geral, que é a competência 5, que trata justamente da cultura digital. Então, ela vai trazer essa competência de forma que ela vamos dizer assim, ela permeia todo o currículo, ela é transversal ao currículo, né? Então, ela vai privilegiar essas interações que a gente chama de interação multimediática, interação multimodal. Então, a ideia é que ela possa realmente proporcionar uma intervenção social, certo? Só que de forma crítica, de uma forma significativa, reflexiva, de uma forma ética, nas diversas práticas do nosso cotidiano. E, claro, especialmente nas práticas escolares. Então, é importante que a gente possa se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, certo? Então, é interessante a gente pensar que lá na BNCC, a referência geral que ela traz é justamente essa, que em cada ano de ensino, certo? Gravem isso. O professor deve contemplar gêneros que vão lidar aí com informação, que vão lidar com opinião, com apreciação, com gêneros multissemióticos, com gêneros hipermediáticos, que são próprios da cultura digital e também das culturas juvenis. Então, a gente precisa fazer frente a isso, né? Se juntar, se somar com isso, ou seja, aproveitar esse potencial que as tecnologias digitais trazem, que é esse espaço, esse ambiente que eles gostam de estar, e aproveitar para colaborar com o letramento deles. Então, as formas também, elas se apresentam de uma forma muito diversa, de uma forma variada, como, por exemplo, as ações, as funções que elas podem fazer parte de atividades de uso e de reflexão. Por exemplo,
curar, mas aqui eu estou falando curar no sentido de curadoria, tá certo? Então, a gente pode curar, seguir, ser seguido, né? Curtir, como meu amigo a Mauri acabou de pedir aí, né? Para todo mundo curtir o YouTube. Também a gente pode fazer isso, né? Não curtir, comentar, compartilhar, remixar, entre outros. Então, existem tantas formas de se comunicar que a gente, às vezes, até se perde, né? No meio de tudo isso, tá certo? Mas eu, enquanto professora, como é que eu posso reconhecer um gênero digital, tá? Então, os gêneros digitais, eles podem ser grandes ferramentas, né, educacionais, isso já ficou bem claro, que isso pode contribuir para os nossos processos de ensino e de aprendizagem. Então, esses gêneros, eles possibilitam aí uma gama de interações, né, através do estudo desses enunciados e também de contato com condições, com finalidades específicas, não apenas no currículo, gente, tá certo? Mas também pelo estilo de linguagem. Então, isso é importante, porque para cada gênero a gente vai usar uma linguagem diferente. Quem aqui já não respondeu uma mensagem no WhatsApp usando ali só um emoticozinho, né? Às vezes a gente ficou ali, a pessoa disse uma coisa, você ficou envergonhada, botar aquela carinha vermelhinha ali de quem está envergonhada. Você está passando uma mensagem ali? Com certeza. Então, isso é um estilo de linguagem, você está se comunicando, né? Então, outra coisa interessante que eu queria destacar para vocês é que isso, gente, essa questão dos gêneros digitais, ele faz com que não apenas a disciplina de língua portuguesa ela seja privilegiada, mas todas as áreas do conhecimento, tá certo? Tem gente que pensa, que gêneros digitais, isso aqui só interessa para quem é professor de português. Não é verdade. Eu, por exemplo, trabalho com meus alunos da universidade. E eu desenvolvi uma disciplina, que foi uma disciplina de educação e tecnologia. Essa disciplina foi um barato, porque eu fiz a disciplina toda dentro da gamificação, né? E, logicamente, também entre os desafios, as metas que eles tinham que realizar, as missões, enfim, como uma disciplina gamificada, a gente tinha toda aquela mecânica, aquela lógica dos games dentro da disciplina. E muitas atividades que eu propus a eles eram atividades onde eles tinham que trabalhar com gêneros digitais. Então, meus alunos tiveram que criar mapas conceituais, eles tiveram que criar infográficos, vídeos, documentários, mapas mentais. Então, enfim, eu passei uma série de atividades para eles dentro dessa disciplina que se caracterizavam como gêneros digitais. E não era uma disciplina de língua portuguesa, certo? Então, qualquer disciplina pode fazer uso dessa ferramenta. Então, as características dos gêneros digitais que a gente precisa reconhecer, que são importantes, né, na hora que a gente vai trabalhar, olha só, uma que é muito peculiar é justamente essa, o conjunto de aspectos existentes em sua função. Então, a gente tem, por exemplo, aí a objetividade, os textos são mais curtos, né? A gente tem aí uma mescla entre elementos verbais, elementos audiovisuais, né? A presença de hipertextos. Então, vai depender da função do que você está querendo alcançar. Então, outra coisa interessante é justamente essa mobilidade aí das diferentes linguagens, tá? Outra característica é essa hipertextualidade. Olha só, então ele vai oferecer diversas possibilidades de integração de textos. Eu acho isso aqui super bacana, porque a gente tem a possibilidade de ter um texto que tenha parte escrita, que tenha som, que tenha imagem, não é? Então, ele se torna um texto muito mais comunicativo, mais rico. Outro aspecto que a gente pode considerar aqui é justamente essa diferenciação e definição dos gêneros. Ela pode ser decidida não só por características dos aspectos sociocomunicativos, mas também pelas formas e ambientes em que estão situados, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje diversos tipos de plataformas. Se você vê o YouTube, por exemplo, o canal que vocês estão aí assistindo, é uma plataforma, é um ambiente que tem um tipo de suporte para vídeo, mas nós vamos ter plataformas que vão contemplar imagens, que vão contemplar áudios, músicas, objetos de aprendizagem, webquests, enfim, né?
uma variedade muito grande, portfólios, né? Uma variedade muito grande de materiais. Então, isso vai depender também, né, da forma, né, do que a gente quer alcançar. Então, a função dos gêneros digitais, ela passaria justamente por isso, pela questão de mobilizar essas diferentes linguagens. A gente também passa a expandir sentidos, porque a gente tem um processo de comunicação, e, aliás, de compreensão e também de produção, né? Então, o nosso aluno ele passa a compreender muito melhor algo quando ele produz aquilo ali. Então, se ele elabora esse texto, ele vai ter uma compreensão. Por exemplo, uma atividade que eu faço com as minhas alunas, sempre que eu estou trabalhando coisas mais teóricas, né? Eu gosto muito de pedir para elas elaborarem cartazes lá no Canva, né? Cartaz, antigamente a gente fazia cartolina, a velha cartolina, lembram? Então, no meu tempo, a gente tinha que ir lá para cartolina. Hoje, não. O Canva, por exemplo, ele tem ali uma variedade muito grande de textos que a gente pode fazer, inclusive aí, cartazes, livros, né? Manuais, posts, enfim, slides, você pode fazer infográficos, uma série de coisas. Então, ele possibilita isso. E a ideia do aprender, ou seja, refletir, projetos autorais. Então, a grande vantagem, a grande sacada dessa Web 2.0, Web 3.0, 4.0, que é a que a gente já se encontra no momento, né? É justamente essa possibilidade da gente ser autor, da gente poder criar conteúdos, coisa que a Web 1.0 não nos possibilitava muito, né? Então, a partir da Web 2.0, a gente passou a ser autor. Então, a gente hoje constrói conteúdos. Então, por que não trazer esse aspecto para dentro do nosso contexto educacional? Então, vocês já perceberam aí essa diversidade, né? Que a gente acabou de citar um monte delas, né? Tem uma diversidade muito grande desses textos que estão circulando no nosso dia a dia. Então, é difícil até a gente, vamos dizer assim, catalogar, elencar. Não é uma tarefa fácil. Então, essa nova configuração aí dos gêneros, que é uma configuração impulsionada por esse desenvolvimento da tecnologia também, né? Ela vai também se refletir aonde? Lá nos nossos livros didáticos. Vocês já notaram também que os livros estão se atualizando? Então, os livros hoje, por exemplo, eles trazem QR Code, trazem informações para direcionar você para um vídeo, para uma imagem fora do livro, né? Então, os livros, eles estão muito mais tecnológicos, vamos dizer assim. Então, eles estão sofrendo alterações. Eu prevejo até que, brevemente, a gente nem vai ter mais livro em papel, né? Porque a ideia é que tudo que puder ser virtual, será. Então, a gente vai ter que começar a se adaptar a isso, né? Então, a gente tem aí vários exemplos de gêneros que surgiram, como, por exemplo, os blogs, os vlogs, podcast, os posts das redes sociais, os memes, o e-mail, né, que a gente utiliza bastante, as mensagens de WhatsApp, os mapas conceituais, os mapas mentais, emojis, né, objetos de aprendizagem digitais, webquests, portfólios, tudo isso, gente, uma rubrica, tudo isso são gêneros textuais, né, digitais que estão aí, que a gente pode fazer uso. Eu vou convidar vocês para a gente fazer aqui uns exemplos, né? Então, por exemplo, o vlog, né? Alguém deve estar se perguntando, professora, o que é esse vlog? Então, o vlog, ele é um blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos, certo? Então, ele tem um formato muito parecido ali do blog, só que você não vai botar texto escrito. Você vai botar o quê? Vídeo. Então, a grande diferença dele é justamente do formato, tá certo? Então, em lugar de você publicar esse texto, essa imagem, a pessoa que a gente chama vlogger, né? Ou vlogueiro, ele faz um vídeo sobre o assunto do qual está sendo tratado. O site que os internautas, assim, por exemplo, mais utilizam para publicar os vídeos que a gente conhece hoje, né? É o YouTube, tá certo? Então, um vlogger, por exemplo, ele precisa criar ali um canal, né, dentro do YouTube, que vai funcionar ali como um vlog para os seus vídeos. Claro que não existe só o YouTube. A gente poderia citar aqui vários outros, né, que também poderiam hospedar o seu vídeo, por exemplo,
o Vimeo, né, o Dailymotion, o próprio Facebook, o Instagram, TikTok, entre outros que estão aí, né, que a gente poderia estar hospedando, tá certo? Então, uma atividade assim, simples que eu poderia sugerir para vocês aqui, né, que o aluno pode usar a câmera do celular. Hoje em dia, a maioria dos nossos estudantes, eles têm um celular, mesmo que simples ali, né, que é outra coisa interessante, que a gente saiu muito daquela percepção de que a escola tinha que ter um laboratório de informática. Hoje, tem até um termo que a gente utiliza que se chama Bring Your Own Device, né? É o BOD, que é justamente essa ideia do traga seu próprio aparelho. Eu acho que com isso já era uma tendência antes da pandemia, com a pandemia agora os professores se abriram mais para essa utilização do smartphone, né, do celular, como um recurso pedagógico, certo? Então, com a câmera do celular, né, ou mesmo com o canal do YouTube, o aluno, você pode pedir para ele, por exemplo, nós estamos aqui no centenário do eclipse de Sobral, esse é um exemplo de atividade, você poderia pedir para ele fazer qualquer outra coisa, sei lá, um documentário sobre o destino do lixo da sua cidade, né? Então, o aluno iria produzir um vídeo sobre isso, né? Sobre uma temática colocada pelo professor. Então, gente, a função social desse tipo de atividade é justamente comentar, avaliar. Então, o aluno pode comentar sobre uma obra, né? Sobre um espetáculo, sobre um livro que ele leu. Então, a ideia é que a gente possa ter informações e avaliações, né? Então, o aluno vai desenvolver ali um aspecto mais crítico. Então, esse gênero, ele circula aí em suportes que são digitais, páginas de internet, redes sociais, plataformas de vídeo, né? E aí, dependendo do veículo, ele pode estar aí voltado para diferentes públicos, tá certo? Então, quando a gente explora esse gênero lá na escola, o que a gente espera do nosso aluno, né? A gente espera que ele desenvolva o quê? Que ele desenvolva a oralidade, a capacidade argumentativa, né? Que o estudante ele tem aí a capacidade de expor, né, de fazer uma apreciação, de se posicionar em relação a algum tema. Então, você poderia pedir, por exemplo, para os alunos comentarem o debate de ontem, né, que a gente teve. Então, poderia ser uma atividade de um tema aí bastante atual. Uma coisa que todo mundo gosta, né? Falando no debate de ontem, à medida que o debate ia ocorrendo, não sei se vocês perceberam, mas o que chovia de memes já na internet, a criatividade das pessoas não tem limite, né? Então, as pessoas adoram criar memes, produzir memes, porque nós somos bem-humorados por natureza, né? E a gente faz a crítica, né? O meme é justamente isso, né? Ele faz uma certa crítica, mas de uma forma divertida, de uma forma aí bem humorada, tá certo? Então, o meme, ele traz essa ideia, né, de pegar ali um fenômeno que geralmente acabou de ser viralizado ali na internet, alguma informação, ou uma música, ou um ator, alguma coisa assim, e ele viralizou e, de repente, as pessoas começam a fazer memes sobre isso, que são... então, o meme é bacana a gente trabalhar com os alunos, por quê? Porque o aluno vai trazer aí um aspecto que a gente chama da ironia, e fazer a ironia não é uma coisa fácil, mas uma ironia crítica, né? Não é uma ironia, vamos dizer assim, debochada, tá certo? Então, esses memes são imagens ou vídeos, ou então um GIF, que vai ter um conteúdo que é engraçado, né? Que vai se espalhar geralmente por meio das redes sociais, dos fóruns, enfim. Então, nesse tipo de atividade, o aluno ele deve indicar aí as características que levaram a essa conclusão. Por que ele considerou isso engraçado? Onde é que ele está vendo a crítica aí? Quais são os elementos de linguagem como ironia, por exemplo, a metáfora, né? Avaliar se eles consideraram aquela imagem adequada ao fato, se realmente ela está relacionada ao tema que ele está ali abordando. Será que eles reconhecem essa imagem, né, com o tema que ele está sendo abordado? Então,
é divertido o aluno produzir isso, ele vai produzir com bastante criatividade também, que é uma coisa que a gente precisa estar sempre incentivando dentro da sala de aula, que o nosso aluno seja criativo. Então, no momento que ele vai produzir esse tipo de material, ele vai expandir muito isso, com certeza. Então, um exemplo de atividade aqui, você poderia usar um editor de imagem, por exemplo, um editor de imagem que é gratuito, o GIMP, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é um excelente editor de imagem. Mas hoje nós temos aí uma variedade muito grande de editores de imagem. Então, tanto editores online, editores para PC, editores para celular, então não é uma coisa difícil da gente ter, né? E, logicamente, uma imagem ou vídeo e as redes sociais para publicar, certo? Você não quiser publicar nas redes sociais, a gente pode publicar dentro de um grupo fechado.